Senhor presidente, o projeto ele é interessante, mas como os que me antecederam aqui deixaram claro, ele precisa ter aí alguns ajustes. Primeiro dizer que a ideia é fundamental porque o fato é que o esporte do estado do Rio de Janeiro, principalmente no interior, realmente precisa de uma mudança de lógica. Os grandes investimentos do estado do Rio na área esportiva, geralmente, ficam só com o futebol e dois, só com os mega eventos da capital, vide as Olimpíadas, né? E o legado olímpico, infelizmente, não é exatamente aquilo que a gente sonhou, que é da formação de atletas através da inclusão social. Nós até fizemos emendas nesse sentido para que, em primeiro lugar, não fique mais de 20% para uma única modalidade esportiva, porque o estado do Rio é muito plural no que tange a questão do esporte. O estado do Rio não é só o estádio do futebol, ainda que no futebol nós tenhamos discrepâncias absurdas. O futebol é a melhor metáfora da vida até no campo das desigualdades. Enquanto você tem 4 grandes clubes, e aí eu posso me restringir só aqui à capital. Enquanto você tem 4 grandes clubes, você tem um Bom Sucesso passando aperto. E aí se eu for além, só aqui na região metropolitana, você tem um Séries minguando. Você tem um Campo Grande na 3ª divisão do estado, que acabou. E o Campo Grande, para quem acompanha futebol até os anos 90, era um clube que tinha uma força e representava uma região fundamental da capital do estado. E aí você pode citar, por exemplo, clubes como o próprio Madureira, Bangu e tantos outros clubes chamados pequenos que sofrem muito para colocar seus times em campo e fazer os seus trabalhos. Aí se você for ao interior então, aí você vê realmente as desigualdades flagrantes. Em Campos, Americano, Goytacazes e Rio Branco praticamente acabou, né? E esses clubes não só formam jogadores para os grandes, como formam jogadores para a seleção brasileira de futebol, ou formavam, hoje não formam mais. E esses clubes cumpriam um papel de inclusão social que o poder público não fazia. Mas eu posso falar, e aí eu falei só de futebol, de esportes como basquete. Pouca gente aqui deve saber que o estado do Rio de Janeiro, depois de quase 100 anos, não terá o campeonato estadual de basquete. Não terá o campeonato estadual de basquete justamente porque clubes como o Tijuca, que faziam um trabalho sensacional, ou lá em Nova Friburgo, o Nova Friburgo Country Club já foi base da seleção brasileira de basquete, e hoje não tem mais nem time nas divisões de base. O basquete do Rio morreu. Se formos falar de voleibol, então, fica dependendo da FEComércio, do SESI, mais nada. Tem lá o Macaé, com um bom time, o Rio de Janeiro com alguma coisinha aqui na capital e mais nada. E aí você pode falar de ginástica olímpica, você pode falar das artes marciais. É preciso investir em esporte para tirar as nossas crianças, como disse o deputado tio Carlos, tirar as nossas crianças de serem cooptadas pelo mundo das drogas. Mas mais do que isso, imaginar, deputado Valdec, que numa verdadeira educação integral, nossas escolas possam ter estruturas esportivas que não têm. Conversava com o deputado Flávio Serafini, em Niterói, 60% ou 70% das escolas não tem estrutura esportiva, não tem quadra para que nossas crianças possam ter uma formação adequada. E a formação do ser humano passa. E o estado inteiro, pior ainda, citei só Niterói pela conversa do deputado Flávio Serafini, mas é uma realidade de todo o estado do Rio de Janeiro a ausência de quadras poliesportivas. E as que existem, danificadas, sem tela, sem equipamentos mínimos para, por exemplo, jogar voleibol, sem rede, sem a pintura adequada da demarcação de cada um dos esportes. Então é preciso pensar que numa educação integral, necessariamente você tem que ter a oferta das artes, mas também a oferta do esporte. Portanto, eu acho adequado que recursos da loteria, da Loterge, possam ir para o fundo do esporte, como acontece com os recursos das loterias da Caixa Econômica Federal. Parte dos recursos das loterias da Caixa vão para o esporte. Por que na Loterge vai ser diferente? Preocupa-me a questão do Detro, das multas de trânsito do Detro irem para o fundo de esportes, mas também
me faço a pergunta: para onde hoje vão os recursos das multas do Detro? Recursos que muitas das vezes, sejamos sinceros, vão para a publicidade, muito mais como cala a boca dos veículos de comunicação do que propriamente para fazer campanhas campanhas educativas com relação ao trânsito. Então pode ser até benéfico ir para o fundo de esporte, já que não são bem aplicados no trânsito. Não que a gente corrija um problema trazendo outros problemas, mas que é pertinente e acho que a casa deve trabalhar para aperfeiçoar o projeto, garantindo que o recurso não seja aplicado em mega eventos, mas que possa ser aplicado prioritariamente na inclusão social e na educação de tempo integral, onde nossas escolas possam ter melhores condições nas suas quadras e oferta melhor dos seus equipamentos esportivos para ajudar na formação dessas crianças com mente sã e corpo são. Obrigado, senhor presidente.